O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. E novamente com você no nosso EAD Livro 3, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos estudar sobre a mulher cirofenícia. E eu pergunto a você, você já conhece o nosso canal? Já se inscreveu? Se você se inscrever, você vai ter a oportunidade de acessar todos os nossos cursos. Vale a pena você conferir. Meus amores, meus queridos amigos, então nós vamos, no primeiro momento, trazer para você a passagem evangélica para que nós possamos entender como se deu esse diálogo com Jesus e depois nós vamos, então, realmente detalhar o nosso estudo, para que possamos elucidar, à luz dos ensinamentos espíritas, as ideias desenvolvidas durante o diálogo ocorrido entre a mulher cirofenícia e Jesus, desencadeado após pedido de auxílio que ela dirigiu ao mestre. E essa passagem encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Então vamos ao texto inicialmente. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quando nós estamos escutando essa passagem de Jesus, num primeiro momento, parece-nos que Jesus estava ali agindo com uma certa exclusão
em relação à caridade, em relação ao benefício que ele poderia fazer àquela mulher. Até de uma forma um pouco mais dura, quando ele disse que não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, como se, de uma certa maneira, ele estivesse se referindo a ela como se ela fosse menor que os demais. Então, é uma passagem que causa uma certa estranheza, um certo mal-estar em quem a lê e não procura, com as luzes e o entendimento da doutrina espírita, compreender que, na verdade, através do ensinamento, Jesus não a discriminou. Então, vamos entender, vamos começar com calma para que nós possamos realmente compreender toda a extensão do ensinamento trazido por Jesus. A atitude de Jesus perante a mulher que lhe roga auxílio se revela, à primeira vista, surpreendente. O acontecimento em estudo envolve aspectos valiosos para quantos têm buscado na Boa Nova o sentido de compreender não somente os valores de ordem educacional, mas também aspectos da maior transcendência no que se reporta ao mecanismo da própria evolução. Retirando, porém, o espírito da letra, que é sempre assim que nós devemos estudar a Bíblia, compreende-se por que Jesus agiu daquela forma. A palavra cananeu tem origem em Canaã, filho de Cã, ou Cão, neto de Noé, cujos descendentes falavam a língua semítica. Eles eram os habitantes que viviam restritos à Fenícia. Povos existentes nas regiões conhecidas como Cirofenícia e Ciropalestina, Vale do Sidom a Gaza, Mar Morto, cidades de Sodoma e Gomorra e região de Lasa ao norte. Então, todas as pessoas que habitavam essa região eram conhecidas como regiões da Cirofenícia. Por isso a mulher Cirofenícia. Então, qualquer mercador, comerciante também era designado dessa forma, como cananeu. Por isso que nós verificamos no título mulher cirofenícia, porque ela era dessa região, e cananeu exatamente porque tem origem em Canaã, filho de Cã. Então, ela era uma mulher que habitava essa região. E vamos entender que tinha uma característica específica. Como nós vamos ver na sequência, as pessoas que habitavam essa região, elas eram politeístas. Não eram tais quais os judeus monoteístas, não acreditavam num Deus único. Então, isso é muito importante para nós entendermos a forma como Jesus agiu com ela. Havia ali um motivo justo, com certeza, e nós vamos entender. Quanto à religião, os cananeus eram politeístas, adoradores de vários deuses, sendo os mais conhecidos Baal, Haddad e Dagon, assim como as deusas Azará, Astarte e Anate. A fama de Jesus não se limitava à Palestina, estendendo-se além fronteiras. Então, aqui nós já vamos começando a entender o porquê Jesus agiu com cautela. Na verdade, Jesus não saiu auxiliando de pronto aquela mulher, porque ele sabia que ela era politeísta, vinha da origem dessas reuniões, origem politeísta. Então, ele precisava saber exatamente por que verdadeiramente ela o buscava. Ela o buscava porque ela o reconhecia verdadeiramente como filho de Davi, o Messias, como sendo o enviado, que esse reconhecimento da parte dela, iria um pouco de forma contrária, contrariaria um pouco as suas crenças, já que ela era politeísta. Ou se ela havia feito aquele pedido única e exclusivamente porque ela conhecia a fama de Jesus e ela queria livrar-se do problema que ela enfrentava com a filha, que, segundo o que ela disse, encontrava-se endemoniada. Ou seja, era uma vontade pautada na fé e no reconhecimento sincero da figura e da pessoa do Mestre,
ou apenas um pedido desesperado de alguém que quer se livrar de um problema, mas não acredita verdadeiramente naquilo, mas apenas busca, diante do desespero, todas as possibilidades de solucionar o problema, sem que ali houvesse uma fé, um entendimento, uma confiança real naquilo que ela pedia. Então, Jesus precisava, sabia disso, Jesus sabia a origem dela, então ele precisava exatamente ter aquela cautela, avaliar, perguntar, entender o que lhe ia no íntimo, para que ele pudesse, a partir daí, auxiliar e trazer também, claro, ensinamentos para toda a humanidade, como nós vamos ver que ele trouxe. Sua autoridade faz-se presente como um sol a irradiar vida abundante. Não necessitava fazer-se anunciar. Bastava sua presença, sua movimentação e, às vezes, ligeiras informações durante a sua passagem ou chegada a algum lugar para que dele se aproximassem os trôpegos e os carentes de toda ordem, criaturas ávidas de orientação e arrimo. Por considerar a origem étnico-cultural da mulher cananeia e para evitar dar aos cães as coisas santas ou deitar-se aos porcos as vossas pérolas, segundo a linguagem evangélica, Jesus agiu com cautela, a fim de não imprimir ação coercitiva capaz de violentar a personalidade da irmã, que, aliás, soube receber o auxílio com lucidez, porque sabia realmente o que necessitava. Então, aqui nós começamos a entender que Jesus, tendo essa cautela, esse cuidado, ele primeiro, através das suas palavras, ele teve condições de avaliar o que ia no íntimo da mulher, que realmente se mostrou uma mulher lúcida, que sabia o que necessitava e verdadeiramente via no mestre uma pessoa, um espírito diferenciado. E nós vamos ver que ela teve uma postura de humildade, de amor, ela prostrou-se diante do mestre e adorou-o. Então, ali ela mostrou a humildade dela e o que ela realmente via e entendia que Jesus significava, de modo que Jesus pôde perceber que nela ia uma fé sincera, que ela, conquanto fosse cananeia, conquanto fosse politeísta, ela não estava tão absorvida e arraigada a esses princípios, como se ela estivesse. Vocês viram na passagem que diz: saindo dali apareceu aquela mulher. Esse verbo sair, como nós vamos ver, dá a ideia de que ela não estava tão imersa naquela cultura e naquela religiosidade daquela região, mas como se ela já estivesse aberta a novas verdades, a novos valores, que é exatamente o que Jesus significava. A mulher cananeia simboliza todas as nações da terra que um dia acorrerão a abraçar o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho aos israelitas e a si mesmo a uma diminuta parte deles, já que nem todos o aceitaram. Ele veio plantar a semente do Evangelho. Outros se encarregariam de cuidar dela, até que se tornasse uma árvore generosa, a cuja sombra descansaria a humanidade. Por isso é que ele diz que foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. A ida para as partes de Tiro e de Sidom sugere atendimento circunstancial, realizado pelo mestre, que passaria a história como exemplo. Independentemente dos planejamentos, das diferenças religiosas, do nível de entendimento espiritual, assim como das circunstâncias, pessoas e locais, a necessidade de auxiliar o próximo se revela como prioridade maior da existência. E aqui vai o nosso aprendizado para o nosso dia a dia. Nós estamos e devemos estar sempre à disposição de vivenciar e exemplificar o bem. Em locais, junto a pessoas e situações que nos demonstrem ser talvez um ambiente pouco propício, amigável para nós falarmos e exemplificarmos
as nossas crenças e o nosso evangelho, a nossa forma de entender a Boa Nova, nós também precisamos agir com cuidado, tal qual o Mestre fez. Nós não vamos nos abrir e falarmos tudo aquilo que pensamos se nós não avaliarmos que há uma certa receptividade daqueles que ali se fazem presentes. Então, ele veio plantar o Evangelho, mas ele sabia que nem todas as nações da humanidade já estavam prontas para abraçar o Evangelho. Ainda hoje, nós estamos em fase de transição e nem todas as pessoas estão abertas para abraçar o Evangelho. Então, sempre que nós tivermos oportunidade, devemos sim plantar a semente, mas nós sabemos que muitos outros é que irão encarregar-se de cuidar, de fazer com que essa semente cresça, porque o nosso papel é apenas plantar a semente. Então, quando nós estamos num ambiente pouco propício, nós não somos mais cautelosos, e se nós percebermos que ali, de alguma forma, nós podemos falar alguma coisa, aí, claro, a nossa vontade, nosso anseio de auxiliar o próximo se faz presente. E aí nós vamos falando, exemplificando, ou seja, demonstrando aquilo que nos vai na alma. Não é assim que nós procedemos? E não é correto? Então, Jesus fez a mesma coisa. Ele sabia que ele vinha de uma forma mais direta para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque estavam mais preparados em função do conhecimento que tinham acerca do Deus único, para receberem a sua mensagem. Mas ele não se opôs a ajudar outros povos, a ajudar os pagãos, como era o caso da mulher cananeia. Ele apenas agiu com o cuidado necessário para avaliar o ambiente, o terreno, se de fato era receptivo, mas, em sendo, ele fez o que nós também poderemos um dia fazer: levar a mensagem do Evangelho. Com sua palavra, que parece envolver uma recusa, quis Jesus provar, verificar, entender se aquela mulher tinha fé suficiente para merecer a graça que pedia. Saindo daquelas cercanias, indica a sua origem, ali, politeísta. Mas o verbo sair, presente na frase, sugere que, nada obstante seus parcos conhecimentos espirituais, ela já revelava possuir alguma informação, não se mantendo presa às orientações da prática politeísta. Se ela estivesse realmente presa, absorvida àquelas práticas, ela não iria buscar o amparo do Jesus, ou pelo menos não se comportaria da forma como ela o fez. Então, a postura dela e as palavras dela também indicaram ao mestre que ela estava apta, ela estava preparada, ela estava em condições de já receber um pouco daquela luz que ele veio trazer à humanidade. Por outro lado, o pedido da mulher extrapolava as meras necessidades de ordem física, revelando o desejo sincero de libertar do sofrimento um ente querido, a sua filha, ainda que a súplica pedisse misericórdia para si mesma, pois ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Nessas condições, as circunstâncias são alteradas pela força do amor, cujo poder é inestimável. Mas ele não lhe respondeu palavra. Trata-se de uma situação especial em que o silêncio é a melhor resposta, a forma mais prudente de agir diante de pessoas que demonstram pouco entendimento da realidade dos fatos ou que se encontram sob o impacto de forte emoção. É medida de bom senso silenciar e aguardar o trabalho do tempo. E isso, essa postura do mestre, é para nós também mais um exemplo. Em determinadas situações, é melhor o silêncio do que nós dizermos algo fora do contexto, fora do momento, fora da condição e da capacidade do outro compreender e aceitar. Então, se
Nós estamos diante de pessoas que demonstram pouco entendimento sobre a realidade da vida, por exemplo, do porquê nós aqui estamos, da figura divina, da imortalidade da alma, ou que estão sob forte emoção, silenciemos, porque dizer alguma coisa ali não vai ser algo que vai produzir frutos positivos, podendo causar uma desarmonia e piorar a situação. Então, o silêncio em determinados momentos também é um ato de sabedoria. E Jesus ali, como ele estava ainda diante de pessoas, no caso, tanto no caso dela, com pouco entendimento e movida por forte emoção em decorrência do problema que ela vivenciava, ele silenciou. Mas o silêncio dele não deve ser interpretado como se ele estivesse ignorando-a. Ele não estava fazendo isso, mas como nós dissemos, ele estava avaliando o terreno. Nós também não ficamos silentes, mas observando para verificar o andamento das coisas, o andamento da conversa em determinadas situações, para que nós possamos ter certeza e segurança se nos cabe, se nos é possível dizer, falar ou fazer alguma coisa. Nós também não fazemos assim diante de situações que nos demonstrem a necessidade de uma postura mais cuidadosa? Então, Jesus estava exatamente falando e fazendo isso. Só que ela realmente estava ali movida, além do fato de que ela já percebia no Mestre, tanto é que ela disse: Senhor, filho de Davi. Então, quando se diz filho de Davi, se está fazendo ali uma referência exatamente a todas as predições que haviam dito, todas as profecias que haviam dito que o Messias seria descendente da linhagem de Davi. Então, naquele momento, quando ela diz isso, ela está reconhecendo que Jesus é o Messias prometido, aquele que haveria de vir. Então, ela está reconhecendo a magnanimidade, a divindade que Jesus representava como sendo um representante de Deus na terra, e também movida pelos laços de amor para com a sua filha. Então, essa união fez com que ela também se mostrasse apta a receber aquele benefício que de fato ela recebeu. Aí Jesus disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer isto dizer que, a despeito de sua mensagem ser destinada a todos os povos do planeta, do passado, presente e futuro, naquele momento específico, recordava que primordialmente era preciso semeá-la com proveito no meio em que oferecia melhores condições, os judeus, os quais possuíam base monoteísta firme, a despeito dos desvios religiosos e dos equívocos existentes. Os povos gentílicos, lembremos que os gentios eram todos aqueles que não seguiam a religião à base monoteísta. Os povos gentílicos seriam objeto de atendimento especial posteriormente. Era preciso, antes de conhecer o Evangelho, ter noção de Deus único, saindo da base politeísta. A mulher não se deixa abater pelo silêncio de Jesus, nem com as palavras dos discípulos. Persiste no seu propósito, dizendo com mais convicção: Senhor, socorre-me. E vejam que ela, quando antes de dizer Senhor, socorre-me, ela o adora. Ou seja, ela realmente está naquele ato de humildade, demonstrando reconhecer quem ele era. Então, ela era de base gentílica, politeísta, sim, mas a postura dela naquele momento mostra como se ela já estivesse, tipo, num meio termo, como se ela já estivesse ali apta, como se o coração dela e a mente dela já estivesse aberta para a ideia do Deus único. Então, quando nós queremos falar do Evangelho, por exemplo, temos que ver se é um ambiente propício. Aqui, no caso, ele diz: antes de você conhecer o Evangelho, é preciso ter noção do Deus único, da base monoteísta.
Por isso que Jesus, naquele momento, ele veio mais especialmente para os judeus, que já tinham essa base monoteísta firme. Mas a mensagem do Mestre é para todos os povos da humanidade, que, com o tempo, vão se tornando aptas a compreender perfeitamente a mensagem de Jesus. Há algo mais na postura dessa mulher. Ela depositou toda a sua esperança, alimentada pela fé inarredável na pessoa do Senhor. Os verbos chegou e adorou definem o alto grau de segurança e de humildade dessa criatura. Em nenhum momento agrediu, revoltou-se ou insurgiu-se de qualquer maneira. Simplesmente disse: Senhor, socorre-me. Temos assim o valor da humildade associado à fé. Como nós, então, já havíamos afirmado da postura da mulher cirofenícia. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A interpretação literal deste versículo 26 é totalmente imprópria. A expressão é direta, mas acentuadamente afetiva, respeitosa, considerando o sentido didático da lição que o mestre estava produzindo. Existia uma razão para Jesus pronunciar aquelas palavras. Era preciso que ela, a mulher cirofenícia, recordasse a sua origem de ovelha perdida da casa de Israel, renascida naquela existência no seio de um povo politeísta. O mestre testou a fé que ela aparentemente revelava possuir, a fim de que a lição ficasse clara para o aprendiz do evangelho. Será? Seria ela uma ovelha perdida que desejava voltar ao redil? Ou seria apenas alguém que, por ser informada dos prodígios operados por Jesus, desejava se ver livre de um problema que lhe atormentava a existência? Então, Jesus queria exatamente provar a sua fé, testá-la. Então, quando ele disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, nós vamos ver que a palavra cachorrinhos aí, ele não está se referindo como se fossem realmente seres inferiores, mas como na ideia de crianças espirituais. Então, você não vai dar o mesmo ensinamento, o mesmo alimento que você dá a um adulto, a uma criança. E ela estava tão realmente conectada com a mensagem e com essa ideia, que ela disse, realmente, ela reconheceu a sua condição de ovelha perdida, mas ela disse, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas, ou seja, até mesmo as crianças espirituais comem do pouco de alimento que os adultos podem receber. Ou seja, mesmo nós que estamos fora da condição dos hebreus, dos judeus, mesmo nós podemos receber um pouco das bênçãos que tu a eles destina. E era isso que ela pedia, um pouco de migalha, um pouco das bênçãos que Jesus dava aos povos que estavam preparados, que ela, na condição de politeísta, cananeia, que ela também pudesse receber um pouco. Então, aí ele percebeu que ela, na forma, na resposta dela, que ela, de fato, reconhecia-se uma ovelha perdida, mas desejava voltar ao redil. O mestre, então, a reconheceu como ovelha perdida de imediato. O diálogo que se seguiu foi para revelar quem ela era e de onde ela vinha. Não a estava humilhando. A palavra cachorrinhos tem o sentido de criancinhas, simbolizava o pouco conhecimento espiritual. Encontrava-se no estágio inicial dos processos de compreensão do Deus único. O alimento espiritual destinado aos seres humanos, filhos, deveria ser diferente do que era fornecido aos cachorrinhos, que, por representarem crianças espirituais, requisitavam uma alimentação apropriada à idade infantil. Então, a postura da mulher cananeia nos demonstra muitos ensinamentos. Primeiro, humildade e fé. Ela não contesta a metáfora do mestre quando fala dos cachorrinhos, mas a usa para argumentar a favor da inclusão dos gentios na bênção de Deus. A aceitação da graça de Deus. A mulher reconhece que não precisa de uma porção grande, ou uma principal da bênção, mas mesmo uma pequena parte, as migalhas, lhe seria suficiente.
Ou seja, ela mostrava humildade e fé, reconhecia a sua pequenez, mas ela sabia que o pouquinho que lhe fosse dado lhe seria o necessário, lhe seria o suficiente. Persistência e confiança. Mesmo diante de uma aparente rejeição inicial, ela continuou a buscar ajuda para sua filha e a expressar fé na bondade de Jesus. Ela não permitiu que as dificuldades tirassem ela daquele caminho, da vontade, da persistência, da coragem. Ela se manteve firme e também por isso ela conseguiu o que buscava. Inclusividade da mensagem de Jesus. Embora o seu ministério tenha começado entre os judeus, ele também abrange os gentios. As migalhas representam a graça e a bênção de Deus, que não são limitadas a um grupo específico. Mesmo aqueles que ainda não estão preparados, plenamente preparados para receber a mensagem, a semente, o alimento chega a eles também. Se vão saber aproveitar, isso aí é uma outra questão, mas a mensagem divina de luz chega para todos. Jesus propositadamente tratou-a com severidade, pois assim despertaria nela fundas intuições de haver abandonado o Mestre, e ela se firmaria ainda mais no dever de reparar a falta. Ela queria também comer uma migalha daquele pão da vida que Jesus distribuía fartamente com amor para os deserdados da sorte. Por esta palavra, vai-te, faça-se contigo como queres. Mulher, grande é a tua fé, a sua filha ficou sã. Então, Jesus precisava também, de uma certa maneira, mostrar a ela um pouco mais de firmeza para que ela pudesse repensar os seus valores, as suas escolhas, as suas crenças. Muitas vezes a firmeza não é, que é o caso aqui de Jesus, não significa falta de caridade, mas significa a firmeza que nos faz repensar nossa vida, nossas atitudes, nossas prioridades, e muitas das vezes nos faz voltar para o caminho correto. E era isso que Jesus também objetivava em relação a ela. Mas ela agiu corretamente, ela demonstrou estar preparada. Como ele disse, mulher, grande é a tua fé. E isso também foi importante, a fé e a humildade dela, para que a filha ficasse curada. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula de muito aprendizado, uma aula realmente que nos toca profundamente, que nos traz grandes reflexões e que nos mostra que sempre, onde quer que nós estejamos, nós podemos levar o amor, mas é preciso, diante de determinadas situações, agir com cautela, com cuidado, para que a situação que nós queremos fazer o bem, que a caridade que almejamos não possa ser recebida de forma inadequada pelo próximo e causar algum mal-estar para as pessoas. Saibamos agir com cuidado, com cautela e em havendo oportunidade para fazermos o bem, assim o faremos. Meus queridos amigos, então, finalizando mais uma vez o nosso estudo com muita alegria, eu só tenho a agradecer a você pela sua companhia, muitíssimo obrigada. Se você gostou da nossa aula, curta, comente, nós agradecemos muito. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que essa aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, mais uma vez, gratidão, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.